Algumas pessoas andaram comentando comigo que este filme é muito bom. Vai lá, assiste, você vai gostar, traz uma crítica. O filme é estrangeiro, que se chama A Ligação. E vou confessar, eu me surpreendi bastante, né? Com os dois gêneros que são aqui balanceados. Então é isso. Vai ser uma crítica sem spoilers. Alô? Decal ou A Ligação. Após descobrirem que podem se conectarem entre passado e presente, duas mulheres começam a se interagir e ajudar uma a outra. Mas as coisas saem de controle e ficam perigosas demais. Aqui nós temos a direção Lee Shin-eun. Ele tem alguns filmes, se eu não me engano ele tem um, né? Que se chama Bai Young, que eu nunca assisti. Mas aqui ele consegue trazer um bom desenvolvimento à premissa. Os gêneros ficção e horror aqui são muito bem trabalhados em blocos. E a mudança de tom aqui é perfeita na mão dele, né? Quando você menos espera, as coisas ficam quentes e pesadas. Ele sabe estruturar com apenas dois personagens, as duas no caso, né? E ele não depende aqui de efeitos visuais. Ele toca o filme em efeitos práticos numa boa. O primeiro ato é interessante desse filme porque a ficção, mesmo sendo inexplicável, ela é usada como uma boa fonte para que se inicie uma história. Essa conexão entre passado e presente, entre as duas personagens, é interessante, atiça a nossa curiosidade. E apesar da ficção, o tom aqui é bem leve, ainda no começo, quando as duas se interagem, uma pode ajudar mais do que a outra. Há materiais diferentes nas mãos de cada uma. Uma contém muitas informações do passado que servem de alerta. A outra pode mudar, né, o futuro que estabelece a outra personagem. Então meio que o filme ele fica numa naipe bem suave, até que coisas estranhas e horripilantes começam a acontecer. É um primeiro ato peculiar e muito engajante. Depois o tom muda aqui rapidão, o segundo ato já vem com um horror. E ele não vem mal construído não, uma personagem fica putaça, quer saber, eu vou fazer do meu jeito, eu vou acabar com você. Então essa disputa começa a rolar e as situações ficam bem fúnebres e pesadas. Eu posso até dizer que as coisas caminham aqui mais para uma serial killer. A brutalidade, a violência, onde as camadas começam a ser mais intensificadas. E quando tal personagem percebe que tem tal poder na mão, as coisas ficam mais horripilantes, deixando a outra bem castigada. Não há muito do que se fazer. As coisas ficam também bem óbvias. Eu estou usando a palavra coisas aqui, galera, para não entregar certos spoilers, mas vamos mudar. As situações ficam óbvias, que você já imagina que a personagem vai fazer adiante para atormentar e acabar com a outra, mas mesmo assim, a alta densidade aqui e a energia é muito forte. Você sente tanto que uma personagem está fazendo o que a outra está sofrendo. É monstruoso, né? Se eu for usar outras palavras aqui, é forte. E até o final mesmo, com alguns clichês que não são graves, que acaba desconstruindo um pouco o ritmo que estava sendo bem aplausível, o final ainda ganha uma certa lógica, porque a montagem aqui é muito bem feita, né? É um filme muito bem editado. Quando aparece uma dúvida que planta na sua cabeça, rapidamente uma cena já vem explicando, que dá a lógica. Os momentos finais vai nos favorecer muito de um lado, mas por outro não. Por exemplo, a gente acaba torcendo muito por tal personagem. Lógico que, pela lógica, isso não vai ser mostrado porque tal personagem tem ferramentas mais fortes, que podem acabar com a outra. Mas a lógica aqui ela é bem fundamental, né? Não há coisas inventivas aqui. Em outras palavras, é um filme que ele não vai brincar com você, né? Temos um horror, ele é forte, ele vai vencer, ou ele pode vencer, né? Isso depende de como você vai encarar em termos interpretativos durante a história.
mas ele consegue construir uma coisa que não foge das origens durante a construção narrativa, que aliás em termos narrativos também é um baita filme. A história se mexe muito bem, é inquietante, as cenas aqui são construídas de uma maneira, principalmente as mais tensas, que nos forneça uma alta compreensão, sendo porque quando alguém está sendo agredido, ou há muita matança também, você começa a parar e pensar por quê, o que vai acontecer em outra época. Então é um filme que mexe muito com o nosso psicológico. Já começando pelo elenco, a Park Shin-hye, ela é mais vítima aqui, mas funciona. Você sente na pele o que a personagem passa, são muitas perdas, perturbações e atormentações. O legal é que é uma vítima que usa todos os recursos possíveis para combater a sua inimiga, né? Mas a história não fornece muito material para que a personagem lute e vença, que aliás traz até a lógica. Então meio que ela é bem encaixada na história. Claro, né? Ela está no futuro, ela não pode mudar o passado. Ela é uma das melhores aqui. Já a outra personagem interpretada pela Jeon é uma psicopata neurótica, não há motivações bem convincentes aqui, mas acreditem, isto é o que pouco importa. As suas práticas aqui são de botar pânico, medo. É o diabo em pessoa, né? Eu classifico essa personagem assim, quando ela percebe que tem tal poder em suas mãos, é aí que as coisas ficam mais agravantes. Até a risada dela me conseguiu transmitir medo, loucura. Também não fugiu de ser uma ótima personagem aqui. Já outros personagens não posso muito avaliar para não entregar possíveis spoilers, né? Aliás, eu acho que eu acabei até entregando, mas como a sinopse e o trailer acaba também dando o que eu acabei relatando aqui, então eu acho que não é spoilers. Porém, são bem utilizados, tem alguns momentos que conseguem ser bem empurrados pelos coadjuvantes, mas essas duas primeiras que eu acabei relacionando aqui são as que mais trazem impactos. Tekal, ou A Ligação, é atmosférico, é sombrio, é dark, traz efeitos colaterais gravíssimos. Não é dependente de efeitos visuais como os CGIs, apesar de poucos aparecerem aqui, como aquela transição, né, que quando uma personagem muda, a outra acaba aparecendo em outro lugar. E isso é feito de uma maneira que nos convence, a gente sente, né, as coisas mudando. É até enervante também. E o roteiro traz uma história muito bem construída, que nas mãos do diretor, apesar de alguns clichês, ele não deixa buracos, ele não deixa dúvidas, para que o filme seja bem montado, bem encaixado, bem editado. A história também convence por ser sombria, pela alta ficção e pelo horror, que é bem funcional aqui e assustador. E eu não poderia trazer outra nota, como 8.4. É um filme que eu não esperava de ser tão bom como acabei imaginando, assistindo. Vale muito a pena, está na plataforma Netflix. E é isso, galera. Assistem, porque vocês não vão se arrepender. Bom, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.